E aí, galera, tudo certo? Vamos seguir nossa aula, então, de organelas, tá? Segunda parte. Para quem não me conhece, eu sou a professora Casey, professora de Biologia. Curte o canal aí da Casey Bio e ativa o sininho para toda vez que vier uma aula nova, você receber a notificação, tá certo? Seguindo o baile, então. Sobre as organelas citoplasmáticas. Existem alguns tipos de vacúolos nas células, tá? São eles três tipos: o vacúolo digestivo, o vacúolo contrátil ou pulsátil e o vacúolo de suco celular. Começando a falar então sobre o vacúolo digestivo. O vacúolo digestivo ele é encontrado então em células animais, certo? E ele vai ter a função de digerir, como o próprio nome está falando. Como que vai acontecer esse processo então? Seguinte, a gente consegue ver aqui na imagem que tem uma partícula externa, né, entrando na célula a ser digerida. Então, essa partícula, ela entra, né, por um processo que a gente já viu chamado de transporte em massa ou transporte em bloco, chamado de endocitose. Essa partícula entra, né, através de uma vesícula, né, que acaba essa bolsinha que protege a partícula em questão, e essa substância que tem que ser digerida, ela vai ser fusionada com uma organela que a gente já viu chamada de lisossomo. Então, os lisossomos se fundem a essa vesícula e formam o chamado vacúolo digestivo. Então, esse vacúolo digestivo vai atuar na digestão dessas substâncias. Lembrando que pode acontecer isso através do processo de fagocitose, quando entra uma substância maior ou sólida, ou de pinocitose, quando entra uma partícula menor ou líquida, certo? Então, essa é uma organela encontrada nas células animais. Também, né, a gente encontra na célula dos protozoários e dos fungos. Então, outro tipo de vacúolo que a gente vai falar é o vacúolo chamado de vacúolo pulsátil ou contrátil. Ele é encontrado em protozoários de água doce, como a gente tem aqui na animação, um paramécio. Então, se vocês cuidarem, tem uma bolinha aqui que ela enche e ela some do nada. Então, esse é o vacúolo contrátil ou pulsátil, que é responsável pela osmorregulação, ou seja, entrada e saída de água. Além disso, a gente tem o vacúolo de suco celular, ou chamado simplesmente de vacúolo celular, encontrado nas células vegetais. Ele ocupa grande espaço da célula, tá? Essa bexiga, esse balão. Ele é responsável por armazenar água, íons, e dentro desse vacúolo acontecem várias reações, certo? Pessoal, então para a gente conhecer as duas próximas organelas, entender um pouquinho delas, é importante saber a origem delas. São elas as organelas cloroplasto e mitocôndria. Então, começando pela origem da vida, né? Os primeiros organismos vivos eram seres procariontes, né? Bactérias ou semelhantes a bactérias, com DNA disperso no citoplasma, sem a presença de organelas membranosas, né? Com estrutura bem simples. No processo de evolução da célula procarionte para eucarionte, né? Ocorre a expansão dessa célula, a membrana plasmática começa a sofrer processo de invaginação, formando assim as organelas que a gente chama de organelas membranosas, como retículo plasmático, complexo de Golgi. Forma também nesse momento, né, a carioteca, que é a membrana nuclear, protegendo, né, então o DNA dentro do núcleo, formando a célula eucarionte. Nesse processo ainda de evolução, acontece o mecanismo de uma célula procarionte ser englobada por essa célula eucarionte em formação. Então, uma bactéria aeróbia, ou seja, capaz de utilizar glicose e oxigênio para produzir energia, é englobada nesse processo e passa a constituir como uma mitocôndria, ou seja, a mitocôndria nada mais é do que uma bactéria que foi englobada ao longo da evolução. Da mesma forma, o cloroplasto. O cloroplasto era uma cianobactéria, ou seja, uma bactéria capaz de fazer fotossíntese, que foi em determinado momento incorporada pela célula eucarionte em formação e passa a compor o cloroplasto. Então, o cloroplasto é uma cianobactéria, né? Era uma cianobactéria e hoje faz parte, né, de células eucariontes vegetais. Então, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto eram bactérias no passado que em determinado momento foram incorporadas ao longo do processo evolutivo, tá certo? Isso vai explicar muitas coisas sobre essas duas organelas. Então, falando um pouquinho dessas duas organelas, tá? Algumas características bem peculiares. Por exemplo, tanto mitocôndria quanto cloroplasto têm duas membranas lipoproteicas, então tem uma membrana externa e tem também uma membrana interna. Dentro dessas organelas, elas têm um citoplasma próprio delas. Então, na mitocôndria, chamado de matriz mitocondrial, e no citoplasma, chamado de estroma. Então, eles têm um citoplasma próprio.
Essas organelas, elas apresentam um DNA próprio, que é um DNA circular, assim como o DNA dos seres procariontes. Essas organelas têm dentro dela outra organela, que é o ribossomo. Então, elas também são capazes de produzir as suas próprias proteínas. Então, elas são organelas bem específicas, né? Porque são organismos no passado que foram incorporados. O cloroplasto, uma cianobactéria, ou seja, era uma célula procarionte autótrofa que produzia o próprio alimento e hoje dá a característica dos vegetais, né, de conseguirem fazer fotossíntese, produzir o próprio alimento. E a mitocôndria era uma bactéria aeróbia capaz de produzir energia. E hoje a função dela segue, né, sendo na produção de ATP, né, utilizando glicose e oxigênio. Então, falando um pouquinho delas em separado, né, a mitocôndria é encontrado tanto em células animais como vegetais, então todo eucarionte tem mitocôndria. Uma curiosidade, em humanos, né, a gente tem a origem materna das mitocôndrias. O que é isso? Todas as mitocôndrias que a gente tem no nosso corpo é proveniente das nossas mães e não do pai. Por que isso? Na hora de acontecer a fecundação, o flagelo do espermatozoide precisa de energia. Então, todas as mitocôndrias ficam concentradas na cauda do flagelo para dar energia para ele conseguir, né, bater e chegar até o óvulo, bater esse flagelo, movimentar e chegar até o óvulo. Só que na hora da fecundação só entra a cabecinha do espermatozoide, não entra a cauda dele, o pescoço e a cauda. Portanto, não entram mitocôndrias do pai. Todas as mitocôndrias que a gente tem é da mãe, por isso que existe, né, a teoria do DNA mitocondrial. Certo? Então, a mitocôndria ela faz parte dessa teoria endossimbiótica, né, em que organismos foram incorporados por outras células, ou seja, uma célula dentro de outra célula, dando origem a essas organelas. E elas têm essas características especiais justamente por isso, né? Como a presença de DNA próprio, circular, a presença de conseguir fazer suas próprias proteínas, presença de ribossomo, realizar sua síntese proteica. Elas são capazes de se dividir, ou seja, se autoduplicar, apresentam duas membranas. Então, essas características é devido à origem delas, né, endossimbiótica. Dentro da função da mitocôndria é a função de respiração celular, ou seja, as mitocôndrias elas utilizam uma molécula energética, como o caso aqui da glicose, mais o oxigênio, e a reação química que ocorre possibilita a liberação de gás carbônico, água e principalmente, que é o fruto, né, da respiração celular, a produção de ATP, ou seja, a produção de energia para as nossas células, né, e para nós vivermos. O cloroplasto, ele também está proveniente da teoria endossimbiótica, né, ou seja, é uma cianobactéria que foi englobada por outra célula, uma célula englobada por outra célula. Só que o cloroplasto, diferente da mitocôndria, ele é encontrado só em células eucariontes do tipo vegetais. Então, plantas e algas vão ter essa organela. A função do cloroplasto é realizar fotossíntese. Então, o cloroplasto apresenta pigmento chamado de clorofila, que é capaz, né, de captar energia luminosa, acontecer uma reação química e produzir, então, o próprio alimento para a planta, né? De maneira sintetizada. Então, a planta vai utilizar o gás carbônico mais água, pela presença da luz, dos fótons de luz, que vão ativar, né, a reação, e pela presença da clorofila, que é o pigmento capaz de captar esses raios luminosos, vai ser produzido um carboidrato, né, uma glicose, para plantas, ou seja, o seu próprio nutriente de sobrevivência, por isso que elas são autótrofas, além de liberar água e gás oxigênio, né, que é tão importante no processo de fotossíntese. Então, o cloroplasto é bem especial, também apresenta DNA próprio, circular, ribossomos, produz suas próprias proteínas, é capaz de se autoduplicar, tem duas membranas, tudo em função da sua teoria também, né, endossimbiótica, por ser uma cianobactéria, possivelmente, né, no passado, que foi englobada por uma célula eucarionte em desenvolvimento. Quando a gente fala em cloroplasto, a gente está falando de um tipo especial de plasto, que é um plasto que acumula o pigmento chamado de clorofila, que é o pigmento mais conhecido, que dá coloração verde para os vegetais. Só que existem outros tipos de plastos, né, que são organelas que conseguem guardar alguma coisa. Então, existem os chamados leucoplastos, que são aqueles que não têm cor, eles não têm pigmento, eles guardam outra coisa, como que o amiloplasto guarda amido, o proteoplasto guarda proteína, o oleoplasto guarda óleo. Os cromoplastos guardam pigmentos, tá? O principal, então, é o verde da clorofila, mas existem outros tipos de pigmento, como o eritoplasto,
que guarda pigmento de coloração vermelha, e os xantoplastos, que guardam pigmentos de coloração mais amarelada, certo? Então, plasto é uma organela que armazena alguma coisa. Cloroplasto guarda clorofila, muito importante na fotossíntese. Aqui, então, a gente tem uma célula eucarionte do tipo vegetal. É importante a gente diferenciar da animal. Algumas características para a gente diferenciar. O formato dela, né, que ele é mais quadradão, mais hexagonal. A presença da parede celular de celulose, né, que ela é presente só nas células eucariontes vegetais. A presença do vacúolo de suco celular, que é esse que ocupa um espaço bem grande e armazena água. E a presença dos cloroplastos, certo? Que são bem importantes na produção da fotossíntese. Então, muitas outras organelas elas são incomuns da célula eucarionte animal e vegetal. Na célula animal, eucarionte animal, a gente tem a presença de lisossomos, que é uma organela, né, que ocorre apenas em células animais. O centríolo, que ocorre, né, nos animais e em poucos vegetais, né, não em todos. E também a gente consegue ver a ausência do vacúolo, a ausência de cloroplasto, o formato é mais ovoide, mais arredondado e também não apresenta a parede celular, certo? É outra característica para diferenciar. E por fim, uma célula procarionte, né? O exemplo, uma célula bacteriana, uma célula em que não tem núcleo, não tem organelas membranosas, ela tem o DNA circular, único disperso no citoplasma, tem outro tipo de DNA que é o plasmidial, né? Que apresenta a resistência bacteriana. As bactérias têm parede celular, como camada protetora, abaixo membrana plasmática. Algumas têm a cápsula, né, externa à parede, outras não. Algumas têm pelos, né, que são os pílios ou as fímbrias, tem os flagelos, que vão ajudar na parte da locomoção. E lembrando dos ribossomos, né, que é uma organela não membranosa, presente em todo e qualquer tipo de célula, procarionte ou eucarionte. E agora, para a gente fechar essa parte de organelas, a gente vai ver duas questõezinhas do Enem, certo? Então, a primeira questão. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimiza a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos por meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observados as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Então, a gente tem aqui a organela, núcleo, retículo endoplasmático, Golgi, mitocôndria e as 5 linhagens diferentes dessa microalga. E aí a questão pergunta, né? Qual a melhor linhagem para se conseguir um maior rendimento de polímeros secretados, né, nessa cultura? Então, se fala polímeros secretados, quem é que tem a função de secreção celular na célula? É o complexo de Golgi. Portanto, o que a gente tem que olhar? Aqui no complexo de Golgi, qual dessas linhagens que tem uma quantidade maior? Então, a linhagem 1, 50, a 2, 40, 3, 35, 4, 20 e 5, 15. Ou seja, a linhagem 1 é aquela que mais tem o complexo de Golgi. Portanto, letra A seria, né, o gabarito certo para a nossa questão, em que tem maior quantidade de complexo de Golgi, tá certo? E a última questão para a gente fechar a nossa aula, também do Enem, né, de 2018. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNA e proteína. Processo dependente de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, o pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado, dentre os 5 esquematizados na figura. Então, aqui está falando em síntese de proteína, certo? E a gente tem aqui a legenda da imagem. O que é mitocôndria, o que é nucleolo, certo? E aqui a gente tem o retículo endoplasmático rugoso. Então, a gente tem as 5 linhagens da célula. O que a gente tem que cuidar, pessoal? A gente tem que cuidar que essa célula ela precisa apresentar uma quantidade maior de retículo rugoso. Por que rugoso? Porque ele que tem ribossomos aderidos e a função dos ribossomos é síntese de proteínas. E ele quer o que tem a maior produção. Portanto, se a gente for observar, a célula 1 aqui tem um retículo, né, e algumas mitocôndrias. A célula 2 tem 2 retículos. A linhagem 3 tem 2 retículos e 3 mitocôndrias, né? A célula 4, ela apresenta, né, um nucleolo aqui bem evidenciado e apresenta aqui uma 4, esquematizado, né, a presença de 4 retículos. E a célula 5, né, dá ênfase ali mais à mitocôndria, né,
e não dá tanta ênfase ao núcleo e ao retículo. Portanto, se a gente for observar as 5 imagens, a que tem maior quantidade de retículo, ou seja, que vai produzir mais proteína, imagem 4. Portanto, a letra D é o nosso gabarito, certo, pessoal? Então, cuidado com organelas, citologia, um conteúdo bem presente nas provas do Enem. Fechamos a nossa aula e uma ótima semana a todos. Beijo!